Que a paz do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa e também sobre a sua família. Para você que não me conhece, aqui é a Samila Nunes e mais uma vez, seja muito bem-vindo ao nosso canal. E hoje nós estamos aqui com esse vídeo para continuar nossa série de estudos sobre o livro de Gênesis. Então, se você não viu os vídeos anteriores, volta lá e assista o estudo do capítulo 1 e também do capítulo 2. Mas antes da gente estar iniciando, quero convidar você, se você ainda não for inscrito, se inscreva no nosso canal, deixe aí seu like, comente, compartilhe, ajude o nosso canal a continuar crescendo. Capítulo 3, queridos, vai nos falar sobre a queda do homem. E quando nós analisamos esta queda do homem, muitas indagações podem surgir na nossa mente. Deus poderia ter feito, o homem programado para não pecar? Deus poderia ter feito o homem com a qualidade de não pecar? Porque Deus fez o homem, colocou ele no jardim do Éden, sabendo que o homem poderia pecar. Essas são algumas das indagações bastante comuns que o ser humano costuma ter quando se depara com este assunto da queda do homem. Mas é interessante porque Deus ele concede a liberdade para o homem. Se Deus cria o homem programado, para não pecar, ele não teria criado o homem, com a sua série de emoções, com a sua consciência. Ele teria criado robôs. No momento ali da criação, Deus criar simplesmente um robô para obedecer às ordens dele, sem nenhum tipo de expressão de sentimento ou de devoção. Então Deus concede, a liberdade para o homem. E assim também é nos dias de hoje. Essa liberdade também continua sendo exposta a cada ser humano, de escolher a Deus ou não, de escolher seguir os princípios bíblicos ou não. Então perceba que assim, Deus o fez com a liberdade para poder naquele momento escolher obedecer ou não. Então o homem é colocado ali no jardim do Éden, juntamente com a sua mulher. E por que então que Deus, faz a criação, cria o homem, sabendo que o homem iria pecar? Porque de fato Deus sabia. Nós vemos aí que Deus possui alguns atributos, que são as próprias expressões do seu caráter. E existem os atributos comunicáveis ao homem e os atributos incomunicáveis ou não comunicáveis. E dentre esses atributos não comunicáveis, nós temos que destacar neste momento aqui 3: onisciência, onipresença e onipotência. Então percebamos aqui que no início da criação, antes da queda do homem, Deus em seus atributos, Deus em sua onisciência, sendo ciente de tudo, ele sabia sim que o homem ia pecar. Mas perceba, que mesmo assim Deus planta o homem ali no jardim. E mesmo sabendo que o homem iria pecar, nós vemos que isto, não atinge Deus, isso não incomoda Deus, porque ele já tinha, os planos, os projetos. É por isso que a Bíblia vai dizer que se por um homem, a humanidade caiu, por outro, que foi Jesus Cristo, a humanidade foi restaurada. Então, Deus, ao criar a humanidade, mesmo sabendo da queda do homem, mesmo sabendo da desobediência do homem, ele já tinha ali os planos para promover a restauração. Isso nada mais mostra para nós a soberania, o controle e o domínio que Deus tem sobre os séculos. E de fato nós vemos que existem muitas coisas que não nos são reveladas totalmente na Sagrada Escritura a respeito da criação, do princípio, do começo, mas nós não temos dúvida de como será o fim, E o fim será a vitória de Jesus sobre Satanás. Satanás será derrotado, ele não terá poder, sobre a humanidade, sobre o reino de Cristo. E definitivamente Deus permite isso acontecer para evidenciar a sua glória e o seu poder. Então muitas indagações como essa surgem, mas quando nós olhamos para o poderio de Deus, muitas delas também são resolvidas, são respondidas. Deus é soberano e tem o controle de tudo. Então perceba que havia uma ordenança para Adão, que ele não comesse do fruto. E perceba que a Bíblia vai dizer que aquele que ama a Deus obedece. Então, uma ação
uma característica do meu amor a Deus é eu obedecê-lo. E assim como Adão, nós somos provados dia a dia, né? Deus tem nos provado o nosso amor. E aí, nós temos sido obedientes aos princípios bíblicos, à Sagrada Escritura? Perceba que aquele que ama a Deus é também obediente. Agora vejamos que a Bíblia vai dizer que naquele ambiente santo, Satanás penetra naquele ambiente santo. E vejamos que a serpente é uma personificação de Satanás. 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 e o versículo 14, vai dizer que a serpente naquele momento se tratava, né, do próprio Satanás vindo com palavras de engano. E é interessante porque Satanás começa com uma pergunta diante de Eva, dizendo, olha, é assim que Deus te disse? Não comereis de toda a árvore do jardim? Perceba a sagacidade, né, do inimigo das nossas almas. Ele começa semeando dúvidas no coração de Eva quanto à palavra de Deus. E assim o inimigo tem agido nos nossos dias constantemente, semeando dúvidas quanto à veracidade contra a autoridade da Sagrada Escritura. No século XVIII, na Alemanha, surgiu o liberalismo teológico. Essa corrente teológica dizia o seguinte, olha, a Bíblia, né, não é a palavra de Deus. A Bíblia contém a palavra de Deus. Essa corrente teológica surgiu para implantar o quê? Dúvidas na mente e no coração do ser humano quanto à veracidade, à legitimidade da Sagrada Escritura. E nós vemos que isto é uma ação satânica, é uma ação maligna. E quando nós olhamos para isso, nós nos remotamos aqui, nós voltamos aqui para o princípio e vemos que a mesma estratégia utilizada por Satanás ali naquele diálogo com Eva, suplantar dúvidas na mente. É por isso que a Sagrada Escritura vai dizer que nós precisamos renovar o nosso entendimento. Não vos conformeis com este mundo, mas transformados pela renovação do vosso entendimento. A nossa mente precisa estar renovada em Cristo. Os nossos pensamentos precisam estar voltados para Cristo, para que não sejamos enganados ou para que nós não nos rendamos às dúvidas que o inimigo tem tentado semear na mente do ser humano. Então perceba que Satanás age de forma sagaz, engana Eva, né? E Eva ali come do fruto. Percebamos que ela diz, olha, Deus nos disse que nós não podemos comer nem tocar. Essa expressão tocar não é relatada nos capítulos anteriores, quando Deus dá a ordem a Adão. Então, possa ser que Eva tenha acrescentado essa expressão tocar, ou possa ser também que quando Adão orienta Eva a não comer do fruto, ele tenha adicionado, né, mais essa restrição a Eva, de fato, para que ela pudesse ser protegida, né? Então ele dá uma dupla restrição para Eva, para que de fato ela não comesse, né, nem tocasse daquele fruto. Então nós temos aí duas vertentes quanto à possibilidade, né, dessa adição de expressão nem tocar. Eva participa do fruto, Adão também, eles são enganados, comete aí a transgressão da desobediência, né, e desobedecem contra a autoridade de Deus, né, desobedecem aí uma ordem vinda da autoridade de Deus. E percebamos que no versículo 15 é nos mencionado sobre o descendente da mulher. E esse descendente aqui, esta palavra vinda da parte de Deus, é uma palavra profética que já apontava para o Cristo, né? Para Jesus Cristo, que na cruz do Calvário demonstraria o seu poder, demonstraria também o seu amor pela humanidade. Ou seja, né, ali no plano de redenção, no plano de salvação, estaria demonstrado o poder e o controle de Deus sobre a raça humana, sobre a raça da humanidade. Então, meu querido, nós vemos que Deus, né, jamais perde o controle da história da humanidade. E muitas das vezes, quando nós olhamos para alguns acontecimentos, relatos históricos, nós tendemos, né, a entender os porquês. Mas em toda a história da humanidade, Deus sempre tenta demonstrar aos nossos corações que Ele tem o controle de tudo. Não sei qual a sua indagação desse dia de hoje, mas fique tranquilo, Deus não perde o controle da sua história. E esse foi o estudo, né, desse dia de hoje. Nós vemos aqui, se você quiser aprender mais, esteja lendo na sua casa, procurando sobre o assunto, e vamos continuar junto, né,
nessa série aí de estudos do livro de Gênesis. Deus abençoe sua vida. Muito obrigado por você ter ficado comigo até o momento desse vídeo e até o nosso próximo vídeo.